Em nosso tempo, muitas opiniões têm sido dadas em relação ao comer carne. O assunto tem tido grande controvérsia em meio a tantas religiões e denominações que nós temos. Mas será que a palavra de Deus tem instrução clara e objetiva sobre este assunto? Precisamos estabelecer um ponto final na questão. É necessário que os argumentos humanos sejam colocados de lado para que consigamos encontrar a verdade por meio das Sagradas Escrituras. Olá, queridos amigos, mais uma vez é um prazer imenso recebê-los. Estamos hoje com um objetivo muito nobre e elevado. Queremos eliminar a controvérsia existente em relação à alimentação cárnea para o ser humano. Se de fato queremos estabelecer o que é verdade para as nossas vidas, precisamos deixar os nossos achismos de lado e, de fato, consolidar o nosso conhecimento sobre a plataforma da verdade que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos uma revelação completa da vontade de Deus para a humanidade. Vontade que foi estabelecida com tanta clareza que nós não temos desculpa nenhuma para não seguir a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque nos foi revelado por meio da vida de Jesus Cristo e nos continua sendo revelado por meio da atuação do Divino Espírito em cada um de nós. Queridos, hoje abriremos as nossas Bíblias e utilizaremos esse único manual como a base do nosso estudo. Estabeleceremos um conhecimento utilizando apenas as Sagradas Escrituras, o grande manual que Deus deixou para cada um de nós. E o nosso objetivo é justamente conversar um pouco sobre a relação do alimento com a vida do ser humano, a nossa espiritualidade. E o nosso grande objetivo vai ser buscar conhecer a vontade de Deus em relação a essa área. Tiraremos o nosso conhecimento, os nossos gostos e preferências e abriremos o nosso coração para que o Espírito Santo coloque a verdade aqui em cada um de nós. Amados, quando nós vamos iniciar esse estudo, é importante nós conhecermos justamente o que Deus traz para nós no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é de suma importância porque vai nos mostrar o ideal divino para cada um de nós em várias áreas de nossas vidas. Dentro do estudo que vamos fazer, o importante é nós focarmos em tudo aquilo que está relacionado à nossa alimentação. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 29, nós lemos: "E disse Deus", aqui da própria boca de Deus, vamos ouvir uma instrução importante para o nosso estudo. "Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento." Aqui o Senhor, de forma muito clara, revela para a humanidade qual é a alimentação ideal que Ele estabeleceu para cada um de nós. E, amados, Deus, sendo o Criador de cada um de nós, sabe melhor do que qualquer outra pessoa qual é o alimento que vai manter todas as nossas faculdades funcionando na sua mais perfeita capacidade. E aqui nós vemos de forma clara que o Senhor estabelece uma alimentação no estilo vegetariano que nós conhecemos hoje, como sendo a melhor para cada um de nós. A seguir, Deus também estabelece a alimentação ideal para os animais. A Bíblia vai nos dizer que foi dado para o animal a erva verde, a erva do campo, para a alimentação deles. Nem mesmo o animal fugia do regime vegetariano, estando ainda no Éden. Mas sabemos, amados, que o pecado ele ocasionou uma ruptura na relação que nós tínhamos com Deus. Por causa da entrada do pecado e da iniquidade na família humana, nós fomos tirados do jardim do Éden. E diversas coisas mudaram por causa dessa transição que nós tivemos com a entrada do pecado em nossas vidas. E, queridos, a primeira transição em matéria alimentar que nós temos é justamente o Senhor agregando um alimento, um item alimentar à nossa dieta, que era a erva verde. Aquele mesmo alimento que tinha sido dado exclusivamente para o animal, agora faz parte também do alimento do ser humano, do regime dietético do ser humano. Porque por causa do pecado, nós agora seríamos suscetíveis às doenças e enfermidades. E essa erva verde, ela seria fundamental para manter o nosso corpo nutrido e fortalecido contra esses elementos invasores, esses vírus, bactérias e tantos elementos nocivos que nós temos ao nosso corpo e à nossa saúde. Então já vimos uma transição acontecendo. Mas, queridos, quando nós tratamos da alimentação cárnea, não existe nenhum indicativo de que esse alimento foi dado para o ser humano antes do dilúvio. Nós temos aí algumas décadas
algumas centenas de décadas, temos mais do que 1 milênio de anos em que o ser humano não se alimentou com a carne de animais. Mas será que nenhum dos seres humanos que habitavam sobre a Terra faziam isso? Veja bem, os antediluvianos que não possuíam temor ao Senhor, muito provavelmente já matavam os animais para utilizar da carne deles como fonte de alimento. Mas a linhagem dos justos, que obedecia a toda palavra que procedia da boca de Deus, com certeza eles não fizeram isso. E podemos ter essa certeza porque Deus não deu essa permissão para assim o fazerem. Mas, no momento em que nós tivemos o dilúvio vindo sobre a terra, foi destruída toda árvore, toda planta que existia aqui nesse mundo. E dessa forma, Deus deu uma permissão temporária para que o homem pudesse se alimentar da carne de animais. Mas mesmo assim, nós vemos diversas restrições sendo estabelecidas. Noé e sua família não poderiam se alimentar de qualquer tipo de animal, porque existiam os animais que já eram impuros ali dentro da arca em apenas um casal. Se eles fossem comidos, ingeridos naquele momento, eles seriam exterminados da face da terra. O livro de Levítico, posteriormente, veio estabelecendo outras regras alimentares sobre a humanidade. E Levítico 11 é muito claro em nos dar diversas limitações ao consumo de carne. Nós vemos que ainda no momento em que Deus autoriza o consumo de carne, o consumo ele é mais restritivo do que permissivo. Nós temos muito mais limitações do que autorização da parte de Deus para esse tipo de alimento. E isso fortalece o entendimento de que a carne ela foi permitida por Deus, sim, foi permitida por Deus, mas para um momento excepcional da história humana e de forma exclusivamente temporária. Vários grandes homens da palavra de Deus se alimentaram da carne, a exemplo de Abraão e vários outros patriarcas. Não podemos negar isso à luz das Sagradas Escrituras. Mas, queridos, nós agora estamos adentrando dentro de um mundo de pecado. Vimos que no mundo perfeito as coisas não eram assim. Agora, por meio de toda a iniquidade do ser humano, esse alimento está dentro do nosso regime. Mas será que de fato é a vontade de Deus para nós? Nós vemos lá no livro de Números, o povo clamando por carne ali para Moisés. Moisés leva essa súplica do povo até Deus, e Deus pede para que o povo se prepare, porque eles se alimentariam do alimento carne. Então, Deus envia as codornizes sobre todo o arraial, eles ali conseguem se fartar daquele alimento, mas a Bíblia é clara e objetiva em nos dizer que muitos estavam com a carne ainda nos dentes, quando sobreveio grande maldição de Deus sobre o povo de Israel, e muitas foram as mortes naquele dia. Queridos, se de fato fosse a plena vontade de Deus conceder o alimento carne para aquelas pessoas, para toda a humanidade, por que então enviar tamanha maldição, sendo que eles estariam apenas pedindo algo que Deus tinha o maior prazer em dar a eles? Amados, vemos ao longo de toda a Bíblia o Senhor tentando mudar a nossa alimentação, nos entregando princípios, nos entregando regras em relação a isso, porque a alimentação de fato influencia a nossa vida por completo. E queridos, o livro do profeta Isaías, no capítulo 65, eu quero ler com você esse versículo, porque ele é importante. O livro do profeta Isaías, no capítulo 65, ele vai trazer um entendimento que é fundamental para a construção desse conhecimento. Profeta Isaías, capítulo 65, versículo 25, diz assim: aqui nós estamos agora num contexto da nova cidade, as mansões celestiais, e que em breve eu e você haveremos de morar por causa da graça e do sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. É nesse contexto que Isaías diz que lá o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como um boi. Muitas vezes nós ficamos naquela discussão se o ser humano é carnívoro ou não. Queridos, eu só sei de uma coisa: no céu as coisas serão restabelecidas de tal forma que até mesmo os animais que nós temos plena convicção de que são carnívoros aqui nesse mundo, eles voltarão ao desígnio original de Deus. E o leão ele vai comer palha juntamente com o boi, predador juntamente com a sua presa, vão se alimentar da mesma forma. Por quê? Porque não se fará nenhum dano ou mal em todo o meu santo monte. Queridos, o livro de Atos nos diz que um dos objetivos de Jesus é restaurar todas as coisas. O Senhor está restaurando nossas vidas, o Senhor vai restaurar nossa moradia. E, amados, o livro de Apocalipse nos fala de forma clara que lá no céu não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Não havendo mais morte no santo monte do Senhor, é impossível que a gente se alimente da carne de animais mortos. Amados, percebem que quando nós estávamos no mundo perfeito, o Jardim do Éden, nós éramos vegetarianos, e quando nós retornarmos para as mansões celestiais e a perfeição for restabelecida, mais uma vez seremos vegetarianos? Isso quer dizer que a carne ela só foi concedida ao ser humano
durante o mundo de pecado. Mas, queridos, será que nós somos tão apegados ao pecado que nós vamos preferir a alimentação do mundo de pecado do que a alimentação provida por Deus no mundo perfeito? Queridos, será que já não chegou o tempo de nós nos adaptarmos à alimentação que nós teremos no céu? Queridos, essa é a vontade de Deus para cada um de nós. A alimentação do Éden perfeito, a alimentação da Nova Jerusalém perfeita, é a alimentação perfeita para mim e para você. O Senhor, mais uma vez, nos dará o prazer de comer a erva que dá semente e também de se alimentar de toda árvore em que há fruto, em que há semente. Amados, apelo ao coração de cada um de vocês para que nós possamos aceitar hoje em nossas vidas a alimentação original, a alimentação de Deus, a alimentação que nós teremos no céu, queridos. Que possamos, desde hoje, aproveitar a maravilha e as bênçãos de comer aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça nessa caminhada.